Renovada na Serra da Cantareira. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Que honra estarmos juntos mais uma vez nessa série de mensagens que eu tenho certeza que falará muito aos nossos corações, como já tem falado. O Jonas ali já fez uma abertura e ele comunicou, né? E ele falou ali que eu realmente compartilhei que essa série, esse livro, na verdade, né? E esse ensinamento mudou a nossa história. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho nessa noite de como tem sido a nossa vida após esse conhecimento. Antes disso, antes de nós orarmos, eu queria aqui que você apresentasse o seu coração ao Senhor, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque é isso que vai transformar, né? É isso que transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso caráter vai sendo forjado segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, ore aí comigo, você que está na sua casa, convide o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, né? Se você não está conseguindo assistir agora, que estamos aqui no ao vivo, compartilhe esse vídeo, coloque no fone de ouvido e ouça, para que isso possa, dentro do seu coração, começar a te estimular a buscar mais. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar? Ore comigo aí, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta quinta online e queremos declarar, Senhor, que tudo que somos, que tudo que temos e tudo que pertence a nós está nas mãos do Senhor. Colocamos o nosso temperamento diante do teu altar, colocamos essa série de mensagens esta noite, as famílias que estão aí representadas. Envia, Senhor, os teus anjos ministradores. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor desta pessoa, guarda os ouvidos, os pensamentos e que haja nesta noite um despertamento para a busca incessante da transformação do teu Espírito sobre os nossos temperamentos, Pai. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E mais uma vez aqui, antes de começar, eu gostaria de agradecer a vida do Jonas, a vida da Sandra, que permitiram ser usados pelo Espírito Santo ao trazer para nós essa palavra tão poderosa. A vida do pastor também, que ministrou sobre o colérico, eu estava assistindo. E também eu queria aqui louvar a vida do céu, louvar ao Senhor pela vida do pastor Alex da Dri, que foi através da vida deles há uns 6, 7 anos atrás que a vida da nossa família foi transformada. Eu queria começar falando sobre o quê? A própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E isso, esse perecer e falta de conhecimento, vai para todas as áreas da nossa vida, né? Seja pela palavra, seja o ensinamento do Senhor Jesus, em conhecer quem é o Espírito Santo. Se nós não temos conhecimento, nós não conseguimos nos entregar e permitir a transformação. E assim também vão para as outras áreas da nossa vida. E quando nós chegamos na igreja, como eu falei esse tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, eu já estava casada, nós já estávamos casados, eu e meu marido há 18 anos e mais 2 anos de namoro, enfim. E o que acontecia? Nós servíamos ao Senhor, nós conhecíamos o Senhor, tínhamos muita experiência com o Senhor, mas o que acontecia? Quando nós precisávamos tomar uma decisão, ou quando nós precisávamos haver concordância, nós geralmente não conseguíamos nos entender. E o que acontecia? Eu não conseguia entender, né? Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que fala, eu sou uma pessoa que tô sorrindo, eu sou uma pessoa que quando tá bom, quando não tá também não tá. E isso sempre foi muito latente em mim. E dentro de mim, antes de conhecer sobre esses conhecimentos, né? Sobre temperamentos, eu achava e eu não conseguia entender. Eu falei, ué, mas por que a pessoa não é assim? Por que a pessoa não responde assim? Por que a pessoa não se posiciona dessa forma? Né? Não é porque eu achava que eu era melhor do que ninguém, eu só realmente não entendia, eu não tinha conhecimento. Então o que acontece? Havia esse perecer em determinadas áreas das nossas vidas, principalmente na parte da comunicação e da concordância. E o que aconteceu? E uma das vezes nós estávamos lá e eu, como sempre falando, falei, pastor, eu não entendo, bem nessa intensidade mesmo, assim, eu não entendo, como pode? Aí ele, naquela calma, naquela mansidão, naquele domínio próprio, falou para mim assim, filha, estude sobre temperamentos. Não é porque não pode ou não dá, são pessoas diferentes, que pensam diferentes e vão tomar atitudes diferentes, mas que chegarão em um resultado que o Senhor tem. E aquilo ecoou dentro de mim, né? Eu falei, temperamento? Falei, gente, eu já tinha 38, 39 anos, e ali eu falei, imagina, nessa altura da vida eu nunca tinha nem ouvido falar sobre temperamentos, né? E aí,
Tá, eu falei assim, tá bom, vou ver o que é isso, vou começar o que é isso. E aí, como já se passaram esses 7 anos, eu já estou com 45. E de lá pra cá eu nunca mais parei de estudar sobre temperamentos. E o que ocorreu, irmãos? Por isso que pra mim, quando tem essa oportunidade de falar, hoje eu falo para os adolescentes, a minha filha que tem 15 anos, ela já estuda sobre temperamentos para principalmente se autoconhecer. Né? Como foi falado pelo Jonas, como foi falado pelo pastor, não é para julgar, mas primeiramente para se autoconhecer e também se compadecer do próximo, ter empatia pelo próximo. Então, através desses estudos, ao longo desses anos, o que ocorreu? Ocorreu uma mudança de chave, uma mudança tão alta na nossa família, no meu ambiente de trabalho, que eu não tenho como mensurar, não dá para falar, é infinitamente melhor hoje. É bem o que a palavra diz, o que não subiu aos pensamentos nem ao coração é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Né? Então, a partir do momento que eu e você, nós amamos o Senhor, que eu e você, nós permitimos buscar este conhecimento, a transformação vem. E eu quero deixar muito claro aqui, que às vezes a gente fala assim, mudança. Irmãos, eu creio que o que o Senhor colocou em nós, o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe. Então, o nosso temperamento foi enxertado em nós ali. E como muito foi falado nos primeiros episódios aqui, o Senhor, Ele tem isso sobre nós. Então, as qualidades, os pontos fortes e os pontos desafiadores são para ser transformados. Mudado é muito difícil, porque aquilo está em você, mas aquilo pode ser transformado, melhorado, aprimorado. E eu tenho vivido isso. E falar desse assunto para mim é algo que enche o meu coração. E nesta noite, o meu propósito de estar aqui não é nem tanto fazer com que você conheça os temperamentos, porque até eu nem sou expertise nisso, mas é levar para você o testemunho, a mudança que houve na minha casa e na minha família a partir do momento que eu me permiti conhecer e eu me permiti ser transformada. E que seja assim sobre a sua casa. E que você dê testemunho sobre isso, dessa transformação. Então hoje eu vou aqui falar do sanguíneo, né? Como nós já fomos falados, já fomos ali mensurados sobre coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. E comecei a descobrir, eu fui nessa jornada, eu falei, o que é isso? E comecei nessa jornada. E ali foi uma coisa que realmente eu me descobri, né? Eu me descobri ali. Então os nossos pontos fortes, quando nós olhamos para um sanguíneo, vai ser ali a comunicação, aquela fala. Nós temos uma tendência a olhar o copo mais cheio, né? Tem aquela coisa, se o copo está na metade, você vai olhar, o copo está meio vazio, está meio cheio. Nós temos a tendência de olhar, está sempre meio cheio. Nós temos um olhar de olhar mais para aquilo, vai dar certo, né? Nós temos essa tendência. Só que também nós temos uma euforia muito alta, né? Você vai ver um falante, ele é eufórico. Só que aí dentro dessa euforia, o que nós batemos? A falta de finalização. A falta de finalizar algo que começou para o sanguíneo é um desafio. E eu era muito assim. E eu não conseguia enxergar isso. Porque eu começava várias coisas, tinha uma euforia, uma empolgação para começar várias coisas. E aí chegava no meio do processo, como eu comecei muita coisa, como eu gastei muita energia, o que acontecia? Eu parava. Isso aqui já não dá mais, aí perdi a empolgação, perdi a euforia, vou começar outra coisa. E eu vivia nessa incessante começo e vários começos e vários recomeços e não finalizava nada. Quando eu consegui enxergar que esse era um ponto desafiador, foi quando eu comecei a colocar isso diante do altar. E eu comecei a analisar. E através dessa transformação, do qual eu permiti que o Espírito Santo viesse a transformar, eu ainda continuo com a mesma euforia, eu continuo com a mesma empolgação. Só que como eu tenho o entendimento, o conhecimento de que eu não posso fazer várias coisas, quando eu venho naquela euforia que eu quero começar a calma, o que você vai finalizar primeiro? Né? Então isso veio através do quê? Do conhecimento, né? Eu aprendi e permiti, coloquei no altar e o Espírito Santo tem me ajudado, principalmente nessa parte de finalização. Outro ponto que assim foi um divisor de águas foi nós compreendermos. Então aqui em casa, por exemplo, nós temos 3 temperamentos diferentes, né? Eu, sanguíneo, meu esposo, fleumático, minha filha, melancólica. E quando eu comecei a estudar e a entender, até por exemplo, irmãos, para eu falar com o sanguíneo, é uma forma de falar diferente do que eu vou falar com o fleumático, com o melancólico, com o colérico. Né? Eu vejo no meu ambiente de trabalho, quando eu entendi isso, que até a minha forma de comunicar com determinado tipo de temperamento precisa ser diferente.
porque as pessoas, cada um recebe diferente aquilo que eu falo, aquilo que nós falamos. Então você começa a aprimorar sua comunicação para ser algo mais assertivo, né? Eu brinco muito que eu falo assim, olha, é mais ou menos assim, se nós estivermos conversando e você está falando comigo português, eu estou falando com você em japonês. Se nós não falarmos a mesma língua, nós não vamos conseguir nos compreender, né? Nós não vamos conseguir nos fazer entendido. Aí é muito aquilo, parece que eu falo para você A e você entende B, né? Porque é justamente isso, nós somos diferentes. E quando nós temos a plena convicção disso, a luz vem. E a Bíblia própria diz que a luz prevalece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então cada temperamento tem a sua luz e cada temperamento tem a sua treva. E compete a nós, a cada um de nós, permitir que o Senhor entre com essa luz, nessa parte que habita a treva em nós, para que aquilo seja transformado. Então, falando na Bíblia, quem era sanguíneo na Bíblia? Você tem aí alguma sugestão de quem era sanguíneo na Bíblia? Quem era aquele que falava e depois fazia e depois é impulsivo demais? Né? Nós estamos falando de Pedro. Pedro, ele era um sanguíneo, né? E aí nós colocamos ali, quando Pedro foi, se aproximou ali pouco tempo, falou: Jesus, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus falou: uau, Pedro. Você vê que ele estava empolgado, ele estava impulsionado, ele era sincero. E na sequência, por essa destemperança, ele já fala: ah, Senhor, eu não vou permitir, para de falar isso. E o próprio Jesus fala para ele: arreda Satanás, não cogita as coisas de Deus. Então a mesma pessoa, o mesmo temperamento, impulsivo, a emoção à flor da pele, ele quer falar, ele quer estar junto, ele é sincero, ele abre demais. Tudo é muito demais quando você está destemperado, né? E aí nós entendemos, quando nós vemos esse Pedro antes, não, Senhor, eu não vou te negar, jamais. Ele estava sendo sincero. E quando aconteceu ali, antes do galo cantar, que ele foi, ele negou, ele começou a chorar, ele caiu em si, porque ele foi dominado pelo medo, né? Então, se você for ver o sanguíneo, ele tem aquelas emoções afloradas, é muita alegria, é muito medo, é muita destemperança, é muita ansiedade, eu preciso falar, Então isso tudo está muito borbulhando dentro de um sanguíneo. E o que nós precisamos fazer? Apresentar ao Senhor essas emoções, para que Ele coloque o quê? Tempero, temperança, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Nós precisamos ser tardio em irar-nos. E isso tudo nós só vamos conseguir se nós identificarmos em nós os pontos fortes e os pontos desafiadores e colocarmos diante do altar. Amém? Então, meu propósito nessa noite é que você tenha essa fome, essa sede de se autoconhecer, de conhecer qual foi o temperamento que o Senhor colocou em você, que o Senhor formou em você desde o ventre da sua mãe. Entenda, se o Senhor te deu esse temperamento, não é porque ele é melhor ou porque ele é pior do que algum. É porque o Senhor, ele tem um plano e um propósito sobre a sua vida, do qual é necessário que você tenha esse temperamento. Amém? Então aqui eu coloquei aqui, vamos supor, algumas que eu estava aqui analisando Pedro. Pedro, ele falava pelos cotovelos, era sincero, usado por Deus e também pelo diabo, que foi o que eu acabei de falar, né? Que ele estava ali, não, Senhor, tu és o Filho de Deus, na sequência, ele arreda Satanás. Né? Coloquei aqui também que ele era impulsivo, cortou a orelha, falou que não deixaria Jesus e depois deixou, e nisso se arrependeu e foi transformado, né? E não retinha a glória. Depois da transformação você vê que ele não retinha a glória, né? Ele falou, quando chegavam perto dele, ele falou: não, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho levanta e anda, né? Então ele tinha muito isso. E aí, quais são os pontos que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor? Falta de finalização dos projetos, controlar as nossas emoções, né? O sanguíneo, ele vai ter aquela coisa da empatia, né? Ele geralmente tem essa empatia pelo próximo, né? Ele vai estar doendo, você já tem como aquela coisa, ela é mais aflorada. Não é que os outros não tenham, mas ele é mais aflorado, né? E isso é uma parte boa que o Senhor colocou sobre nós e que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor para que isso seja cada vez mais transformado, aprimorado, melhorado. Tem a tendência de olhar o copo mais cheio, como eu já falei aqui, não guarda mágoas. Isso é algo muito, muito, muito positivo dentro de um sanguíneo, né? Por mais que não é que na hora que ele está passando por aquilo, ele não sinta raiva, ele não fique nervoso, não fique triste, não é nada disso, ele sente. Mas isso é algo que é passageiro, ele sente aquilo e ele consegue digerir aquilo, né? E ele entrega para o Senhor a ponto de ele não guardar.
ele pode até lembrar daquilo. Pode ser que alguma coisa fique, marque um pouco mais, porque foi mais profundo, mas aquilo não vai ficar, porque ele tem essa tendência de não reter, né? Ele passa, quando ele está passando, aquilo é tudo muito quente, é tudo muito forte, mas ele não guarda aquilo, né? Então isso é uma parte muito boa que nós temos para compartilhar, que nós temos para abençoar outras vidas que às vezes têm essa dificuldade. Então nós temos uma tendência a perdoar mais fácil. Por quê? Porque nós não retemos, porque nós não guardamos, né? Então isso é algo muito bom, muito legal. Ele é quente, ele é alegre, né? Então essas são as partes boas, né? E como nós falamos, todos nós temos as partes boas, muito boas, e temos os desafios. E compete a nós, a mim e a você, entregarmos perante ao Senhor, entregar a Ele tudo que nós temos. Quando eu entrego a Ele tudo que eu tenho, tudo que sou, eu permito que aquilo seja transformado. E como o Teu Jonas falou também, tem aquele livro Temperamentos Transformados, que é uma bênção. Ali foi só a chave, a começo para buscar, né? Depois você tem aí, nós temos Instagram, que tem muitos tópicos muito bons de pessoas corretas, que trabalham ali, que estudam para aquilo, para passar uma coisa bem correta, bem séria, né? Então nós temos esse acesso, a tecnologia hoje nos faz isso. E eu falo, uau, se nós tivéssemos tido acesso a isso ainda na nossa juventude, teríamos sido diferentes, né? E eu louvo o Senhor porque ainda nesse tempo nós temos acesso a essa informação. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora, você já teve acesso a isso antes, e você desprezou, você não deu, achou que era balela, ou não vale tanto a pena. Mas eu quero nesta noite te encorajar. Ou se você está tendo contato com isso, sobre temperamento agora, eu quero te encorajar. Não importa se você é um jovem, se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é casado, se você é solteiro, que haja esse despertamento. É algo muito, muito, muito importante para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu ministério, para a sua família. É muito importante que você se autoconheça. Porque aí sim nós podemos abrir as portas e permitir ao Senhor essa entrada. Amém? Então eu estou sendo muito breve, estou sendo muito direcionada, porque o meu intuito nesta noite é que haja esse despertamento dentro de você. Um despertamento de busca, um despertamento de fome, um despertamento de sede, de saber qual é o seu temperamento? Qual foi o temperamento que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor falou, olha, você vai ser assim, eu vou colocar essa pitada em você. E que você descubra isso, e que você comece a se autoconhecer e apresentar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria de orar para nós entregarmos ao Senhor. Está sendo breve, está sendo curto, mas que seja algo muito, que te deixe com fome. O meu desejo nesta noite, ainda está de dia porque eu estou gravando de dia, mas o meu desejo nesta noite é que você tenha fome, que você tenha sede de se autoconhecer, para que você, com a mesma fome, com a mesma sede, busque ao Senhor e entregue a Ele o seu temperamento, que você permita ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas através do seu temperamento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor, como igreja, como família, como homens, como mulheres, como jovens, entregar ao Senhor o nosso temperamento. E eu te peço, Senhor, que haja um despertamento na tua igreja nesta noite. Um despertamento de buscar o conhecimento da tua palavra e buscar o conhecimento também sobre temperamentos. Que, Senhor, que cada um de nós saiamos da zona de conforto, do qual nos paralisamos, do qual nós aceitamos, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Nós queremos declarar que nesta noite não. Nós nos levantamos para buscar do Senhor o temperamento do qual o Senhor sonhou por nós, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. Pai, que os pontos fortes sejam manifestados em cada pessoa e que os pontos desafiadores sejam transformados e que a glória do Senhor se manifeste, Senhor, porque a tua palavra diz que aquilo que eu quero, o apóstolo Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Nós queremos declarar nesta noite, Senhor, a transformação, que nós consigamos sim fazer aquilo que está de acordo com o teu coração, fazer de acordo com a tua vontade.
Pai, em nome de Jesus Cristo, que os temperamentos dos homens sejam moldados pelo Teu Espírito, que o temperamento das mulheres sejam moldados pelo Teu Espírito, que o temperamento dos jovens, adolescentes e crianças sejam moldados pelo Teu Espírito. Assim como o Senhor, Pai, molda, nós somos o barro nas Tuas mãos, Tu és o oleiro das nossas vidas. Que o Teu Espírito seja assim sobre cada vida, sobre cada temperamento, em nome de Jesus. Que se levante nesta noite famílias, homens e mulheres com fome e sede, Senhor, de ser transformado pelo Teu Espírito. E que haja testemunho, Senhor, desta quinta online, porque a glória é Tua, o poder é Teu. Tudo pertence a Ti, Senhor. Nós entregamos ao Senhor os nossos temperamentos, declarando que somos direcionados pelo Teu Espírito, dominados pelo Teu Espírito. Sim, Senhor, porque nós temos um dono. E o Senhor dos Exércitos, é o nosso dono. Nós declaramos, Senhor, a Tua vontade sobre cada temperamento, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de termos acesso a informações, que haverá libertação sobre homens, mulheres, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, nós entramos em concordância, Pai, com o Teu Espírito, sobre cada temperamento. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E só para finalizar aqui, eu deixei aqui também 2 versículos para compartilhar, para nós permitirmos ao Senhor. Um está em Salmo 119, 133. O salmista diz assim: ordena os meus passos na Tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma, ou pecado algum. E nós sabemos que dentro de cada temperamento há um pecado, uma tendência a um pecado. E que nós possamos declarar: Senhor, que esse pecado não se apodere. Me leva, Senhor, na Tua palavra, para que eu não seja apoderado por pecado algum. E aqui mais um, em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí nós conseguimos perceber que quando nós começamos a estudar sobre temperamentos, nós vemos que tem algumas coisas que tem a tendência de nos dominar. E nós podemos, através da palavra, falar: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E nós precisamos saber que esse não dominar por nenhuma é algo que precisa ser diário. Porque como está dentro de nós, a tendência para nós voltarmos para o velho eu, para as velhas atitudes, ela é muito grande. Então essa busca por essa transformação precisa ser diária. Doses homeopáticas diárias é melhor do que uma superdose 1 ou 2 vezes por semana, né? Nós temos aprendido isso no Louvor que Liberta, do tempo que nós temos durante a nossa semana. Que haja em nós doses homeopáticas de transformação, que nós não venhamos aqui, como está escrito, dominar por nada do nosso temperamento, antes que o nosso temperamento seja direcionado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso temperamento não está acima do nosso Deus. O nosso temperamento não está acima do Espírito Santo. Então, por mais que você olhe para dentro de você e tenha algo enraizado, do qual você traga até às vezes desde a sua infância, eu sou prova viva disso. Nós temos muitos testemunhos de que o Espírito Santo tem o poder. Ele é vivo, ele é fiel, ele continua fazendo uma boa obra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, só se permita se autoconhecer, apresentar ao Senhor e se posicione para não ser dominado por nenhuma delas. E depois, testemunhe das grandes obras que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima quinta online, até o domingo, que nós estejamos juntos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e tenhamos a convicção que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, se posicione, se autoconheça e permita a transformação completa do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau!